E aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, aonde é que a Xiaomi vai parar, hein? Olha, primeiro eles anunciaram a família Redmi Note 10 com um hardware bem robusto, né? Inclusive a versão Pro aí com um sensor de 108 megapixels e com o principal destaque o seu preço, né? São hardwares bem poderosos com um preço muito competitivo. E agora, através da sua subsidiária, a Poco, ela anunciou mais dois smartphones, né? O Poco X3 Pro, que é uma versão mais robusta, né, do Poco X3 já lançado aqui há algum tempo no Brasil, tem muitas semelhanças, mas traz um chipset bem mais poderoso. E também anunciou o Poco F3, né? Eu estou aqui com o Poco F2 Pro, que é um aparelho bastante poderoso, mas o Poco F3 consegue ir além. Acontece que o principal destaque desses dois aparelhos são os seus chipsets, né? No caso do Poco X3 Pro, olha só, ele ganhou o recém-lançado Snapdragon 860, que é capaz de superar qualquer chipset da família 7, né? Olha só que turbinada que o Poco X3 acabou ganhando aí com a sua versão Pro. E no caso do Poco F3, temos aí o recém-lançado também Snapdragon 870, que consegue trazer um desempenho superior ao Snapdragon 865 Plus. Então aqui vocês viram, né, que o principal destaque desses aparelhos está na performance, mas com um grande diferencial, o preço, que está, olha, realmente surpreendente. Realmente fiquei surpreso com os preços aí, tanto do Poco F3 quanto do Poco X3 Pro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar das especificações, das características, dos recursos e claro, né, principalmente lá no finalzinho eu vou comentar sobre os preços desses aparelhos. Mas antes não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, torna-se Big Geek e você também. Então eu vou começar pelo Poco X3 Pro, né? E olha, basicamente, a versão Pro ela é idêntica à versão normal, com algumas mudanças. Então, por exemplo, a tela permanece a mesma, né? Uma tela LCD IPS de 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, com a taxa de atualização do touchscreen de 240 Hz. Então isso não mudou nada, visualmente eles também estão bastante parecidos, né? Mas com uma diferença, o Poco X3 Pro agora ele traz as laterais da traseira com um acabamento fosco, o que dificulta as marcas de dedos, né? Mas no resto os dois aparelhos são bastante parecidos. O Poco X3 Pro continua com áudio estéreo também, com a entrada para fone de ouvido e com a mesma bateria de 5.160 mAh, com um carregador de 33 watts na caixa, capaz de carregar a bateria de 0 a 100% em 59 minutos. Então quando você bate o olho no Poco X3 Pro, ele é muito parecido com o Poco X3 tradicional. O que muda, né? Primeiramente, o chipset. Inclusive o Poco X3 é um smartphone bastante indicado para quem gosta de games, mas agora a Poco extrapolou, né? Com o Snapdragon 860 nós temos aí desempenho muito superior. Para vocês terem ideia, no benchmark Antutu, o Poco X3 Pro conseguiu 491 mil pontos e consegue superar até o mais poderoso chipset da linha 7, né? Que é o Snapdragon 765G, que fez 322 mil pontos, mas de qualquer forma, com certeza, é muito mais poderoso. Sobre o que eu já vi, o que eu já estudei sobre o Snapdragon 860, ele é uma versão aprimorada do Snapdragon 855 e tem mais ou menos o mesmo poder de processamento do Snapdragon 855 Plus, que para vocês terem ideia, equipa smartphones como o Galaxy Flip e também o ROG Phone 2, então temos aqui um chip bastante potente, né? Ele também traz alguns outros pequenos aprimoramentos, como na questão do processamento de imagem, né? Mas é isso, basicamente o Snapdragon 860 pode ser interpretada como uma versão aprimorada do Snapdragon 855 Plus. Então, o Poco X3 Pro recebeu realmente um belo upgrade na questão do desempenho e com certeza vai ser um smartphone bastante interessante para quem gosta de games e não quer gastar muito em um smartphone premium, até porque eu vou falar mais do preço daqui a pouquinho. Outra coisa que melhorou no Poco X3 Pro está relacionado à memória RAM e armazenamento, né? O Poco X3 tradicional trazia 6 GB de RAM e opções com 64 e 128 GB de armazenamento, mas no caso do Poco X3 Pro temos opções com 6 e 8 GB de RAM, né? Tem agora a versão com 8 GB de RAM e opções com 128 e 256 GB de armazenamento. No padrão UFS 3.1 também melhorou a velocidade, né, no tipo de armazenamento, enquanto que a memória continua no padrão LPDDR4X. Em relação às câmeras, foram poucas as mudanças, né?
Basicamente, o sensor principal do Poco X3, que era de 64 megapixels, agora foi trocado por um sensor de 48 megapixels com abertura de 1.8 no Poco X3 Pro. Agora temos um sensor Sony IMX582 e apesar dessa questão da resolução, não significa necessariamente que a câmera do Poco X3 Pro é pior do que a do Poco X3, até porque resolução é apenas um dos fatores que determinam o que é bom e o que é ruim numa câmera, né? Ele continua com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 119 graus. Traz também uma lente macro de 2 megapixels com foco fixo, né? Que tem uma nitidez a uma distância de mais ou menos 4 centímetros e por fim traz um sensor de profundidade de 2 megapixels. A câmera frontal continua com os mesmos 20 megapixels. Uma novidade é que o Poco X3 Pro, através do Snapdragon 860, permite também utilizar o modo noturno com a lente ultra-wide, uma novidade aqui nessa geração do aparelho. Ele continua com o mesmo sistema de resfriamento do Poco X3 tradicional e são 3 opções de cores: o Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze, né? Então uma cor dourada, mas eu achei meio prateada, né? A cor azul, um azul um pouco mais claro e também uma versão na cor preta. Então é isso, basicamente do Poco X3 para o Poco X3 Pro, o que mudou foi o poder de processamento e a câmera principal, além de mais alguns recursos de câmera, né? Tem alguns modos aí que são novidades no Poco X3 Pro. Quanto ao Poco F3, a novidade é o seu chipset também. Ele traz o Snapdragon 870, que consegue em performance superar até o Snapdragon 865 Plus, que vem em vários smartphones tops, né? Como por exemplo o Galaxy Fold 2. Então quem gosta de games vai curtir bastante o Poco F3. Ele também conta com uma tela de 6,67 polegadas, do mesmo tamanho do Poco X3 Pro, mas com uma novidade. Temos aqui um display AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Inclusive, é o mesmo tipo de tela aqui do Poco F2 Pro, né? O Poco F2 Pro também traz uma tela AMOLED, porém, um defeito aqui desse aparelho é que a taxa de atualização é de apenas 60 Hz. E aí, a Poco corrigiu isso com o Poco F3, né? Trazendo a taxa de atualização de 120 Hz. E outro detalhe é que o Poco F3 vem com uma taxa de atualização para o touchscreen de 360 Hz. E o que significa isso na prática, né? A resposta dos toques na tela acabam sendo mais rápidas, né? Olha, é difícil de você notar isso no uso do cotidiano, mas na apresentação do Poco F3, a Poco até ilustrou isso, né? A velocidade na resposta do toque acaba sendo bem mais rápida do que a dos concorrentes que utilizam telas touchscreen com taxa de atualização de 240 ou de 120 Hz. O padrão do mercado é 120 Hz, né? Mas já tem vários fabricantes aí usando os 240 Hz. Né? Inclusive o Poco X3 e o Poco X3 Pro também utilizam a taxa de atualização do touchscreen de 240 Hz, mas o Poco F3 vai além com 360 Hz. Por trazer o Snapdragon 870, o Poco F3 também tem suporte às redes 5G, já vem com Wi-Fi 6, traz o suporte ao NFC também e a GPU é a Adreno 650. Assim como o Poco X3 Pro, o Poco F3 traz opções com 6 e 8 GB de memória RAM e 128 e 256 GB de armazenamento. E assim como o Poco X3 Pro, o armazenamento é no padrão UFS 3.1. Porém, a memória RAM utiliza um chip mais rápido, ele usa o padrão LPDDR5. O Poco F2 Pro, ele traz a câmera frontal no sistema pop-up, né? Mas no caso do Poco F3, a Poco acabou abandonando essa tecnologia, né? E passou a usar a câmera frontal no formato pinhole, em um furo na própria tela. E segundo eles, essa câmera tem um diâmetro de apenas 2,73 milímetros, então ela é bem fininha e ocupa pouco espaço da área frontal da tela. E assim como acontece com o Poco M3 Pro, a câmera frontal tem 20 megapixels. Aliás, né, as câmeras do Poco F3 e do Poco X3 Pro são basicamente as mesmas, com uma pequena diferença, né? O sensor principal é o mesmo, o MX582 da Sony, de 48 megapixels com abertura de 1.8. Temos a lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 119 graus, mas a mudança está na lente macro, que tem 5 megapixels, abertura de 2.4 e ela traz o autofoco, que melhora a qualidade das fotos feitas usando o modo macro, né? Você consegue imagens mais nítidas, isso porque você pode ajustar a distância para entre 3 e 7 centímetros. Né? No Poco X3 Pro, por exemplo, além da lente ter uma resolução menor, 2 megapixels, o foco é fixo, você tem que ficar a uma distância exata de 4 centímetros. E outra coisa legal do Poco F3 é que ele tem o áudio zoom, né? Ele tem um microfone junto com a moldura que abriga o conjunto de câmeras traseiras, e quando você vai fazendo um zoom na imagem,
durante as gravações, por exemplo, ele também vai se aproximando do áudio, né? Então você consegue ter uma melhor captação do áudio quando você faz o zoom. E ele também traz áudio estéreo, né? Tem 3 opções de cores, a Ocean Blue, a Night Black e a Arctic White, basicamente branco, preto e o azul, né? Agora os pontos que eu não gostei muito do Poco F3, primeiro o sensor de tais que ficava na tela aqui no Poco F2 Pro foi retirado, ele fica na lateral, apesar de ser uma posição que eu gosto bastante, né? Mas algumas pessoas podem não gostar disso. E outra coisa que eu também não gostei é em relação à bateria, que é menor, na verdade bem menor, né, do que a do Poco X3 Pro. Continua com uma ótima capacidade, né, são 4.520 mAh, com certeza é uma ótima capacidade, mas está bem longe dos 5.160 do Poco X3 Pro. Como vantagens, né, o Poco F3 acaba sendo mais leve e mais fino também. Ele tem 7,8 mm de espessura e pesa 196 gramas. E na caixa também vem um carregador de 33 watts que leva 52 minutos para carregar essa bateria, a bateria do Poco F3 de 0 a 100%. Vocês viram aqui que os dois aparelhos trazem um hardware bem mais parrudo, bem mais robusto, mas o que surpreende mesmo é na questão do preço. Isso porque, olha só, o Poco X3 na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está sendo lançado por 249 euros, o que dá R$ 1.622 em conversão direta, né, usando o câmbio de hoje. E a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento está saindo por 299 euros, o que dá R$ 1.950. Só que é o seguinte, né? Há pouco ela está fazendo uma promoção com algumas lojas, então durante esse período, que vai entre 24 de março e dia 1º de abril, ela estará vendendo em algumas lojas com preço promocional, ou seja, ele irá custar ainda menos. Então numa conversão direta, a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento vai sair por 199 euros, o que dá R$ 1.300 apenas. Isso por um smartphone com Snapdragon 860, com 4 câmeras traseiras e bateria de 5.160 mAh, com tela com taxa de atualização de 120 Hz, olha isso, hein? Enquanto que a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento irá custar 249 euros, ou seja, R$ 1.630 numa conversão direta aqui. Olha, são preços bem impressionantes, né? E com o Poco F3 também irá acontecer a mesma coisa. O preço dele, o preço padrão dele, na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, é de 349 euros, o que dá numa conversão direta R$ 2.280. Enquanto que a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento está saindo por 399 euros, o que dá mais ou menos R$ 2.600. Mas olha só, durante o período entre 27 de março e 6 de abril, em algumas lojas, como por exemplo a AliExpress, né, um exemplo de loja que está participando dessa promoção, o Poco F3 terá esse preço promocional na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por 299 euros, o que dá R$ 1.950. E a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento irá custar 349 euros, o que dá R$ 2.280. Por tudo que esses aparelhos estão oferecendo, principalmente em questão de desempenho, é impressionante ver esses preços tanto do Poco X3 Pro quanto do Poco F3. Olha, no caso do Poco X3 Pro, eu estou realmente muito surpreso. Inclusive, é mais ou menos o mesmo preço praticado pelo Poco X3 tradicional aqui no Brasil, né? Então, acredito que daqui 1-2 meses, quando os importadores começarem a trazer o Poco X3 Pro e o Poco F3 aqui para o Brasil, o preço vai estar um pouquinho mais alto, mas é possível você encontrar aí o Poco X3 na versão Pro por mais ou menos o mesmo preço aí do Poco X3, beirando aí os 1.800, 1.900, 2.000 reais. Ou seja, promete, hein? Tô bem curioso para trazer tanto o Poco X3 Pro quanto o Poco F3 aqui para o Brasilegeeks. E a Xiaomi tá mandando muito bem, né? Primeiro com a linha Redmi Note 10 e agora com a linha Poco também, com o X3 Pro e com o F3. E que venha mais aparelhos aí com preços bem competitivos, né? Pois dessa forma a gente tem mais opções e também dá uma cutucadinha aí nos outros fabricantes para eles trazerem preços mais interessantes aqui, principalmente na situação atual aqui do Brasil, né? Então fica aqui a torcida para que continue surgindo aparelhos interessantes com preços tão competitivos. Então é isso, galera. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do Poco X3 Pro e do Poco F3 e se vocês pretendem comprar, se tem alguma versão que tenha agradado a vocês aí, digam também o que vocês acharam dos preços desses aparelhos. Então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam, like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, torne-se Big Geek, você também.
Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!